Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estão bem? Estão muito bem, obrigado por perguntar. Bom, meus queridos, vamos pegar nosso livro de geografia, tá bem? Abra na página 280, onde mais ou menos fora nossa leitura. Uma pergunta, pessoal. Está travando um pouquinho para vocês, tá? O Meet? Tá, né? Pois é, para mim está travando. Se está travando, ô Maria, para mim está travando um pouquinho. Não é nada agradável, né? Mas enfim, vamos lá. Lá na 280, a gente tem basicamente um resumo do clima tropical, certo? O clima tropical, como a gente viu, ele se divide, né, predominante no território brasileiro, ele é dividido de acordo com alguns quesitos que a gente elenca, certo? Como, por exemplo, o regime de chuvas. E essa divisão, tá, ocorre em 4 subtipos climáticos, certo? Tropical do tropical típico, aliás, do Brasil, Brasil Central, também podemos chamar assim, tropical litorâneo, que é litorâneo úmido, tropical semiárido e tropical de altitude. Nas explicações que decorrem da 278, a gente tem um resumo de cada um desses climas. Tropical típico, tropical litorâneo, tropical de altitude e tropical semiárido. Tropical úmido também. E, basicamente, é aquela explicação cientificista que sempre tem nos nossos livros. Eu estou voando muito alto hoje. Não, filha, é 280. Eu estava explicando onde é que acontece a explicação do clima tropical, tá bem? É 280 mesmo, tá bom? E no fim aqui, nesse segundo parágrafo, aliás, a gente tem aqui, olha, observe as imagens abaixo e perceba os extremos climáticos brasileiros, pois, mesmo que predominem no Brasil regiões com boas quantidades de chuva, o semiárido é caracterizado pelo oposto, a sua falta de chuva. Como a gente pode notar, poderíamos referenciar esse parágrafo com aquilo que acontece todo ano e parece que nenhum político se importa para resolver esse problema. Né? Estou falando do estado de São Paulo, que sempre, todo ano, tem aquelas enchentes que a gente vê no jornal, leva casa, leva construção de sei lá o quê, tem deslizamento, tem enchente, tem de tudo, e ninguém se importa em resolver aquilo, né? Pelo menos quem pode resolver parece que não está nem aí. E a gente observa, predominantemente aqui no Nordeste do Brasil, essa condição climática da falta da chuva, né? Da falta d'água. Então a gente observa dois extremos. Quando não é 8, é 80, como diz o ditado. De um lado a gente tem uma seca, certo? Uma seca severa que acomete o território do Nordeste brasileiro, e de outro lado nós temos violentas enchentes no Sudeste do nosso país, certo? E a gente nota esse contraste, né? Essa dicotomia. De um lado, um excesso, e de outro lado, mais um excesso.
Não pode ter um meio termo, né? Como é o período do calor aqui no Ceará. É quase sempre quente. Né? Hoje, tá demais. Acho que é porque eu falei que quando não é 8 é 80. E aqui a gente vê, olha, a legenda da foto, das fotos, aliás. Seca atinge milhares de pessoas no semiárido da região Nordeste. E embaixo a gente tem uma rua inundada no extremo leste da capital paulista. De mais num canto e de menos no outro, né? Como eu falei, quando não é 8 é 80. O negócio é complicado mesmo. E, claro, a gente não pode atribuir a culpa da chuva ou a culpa da ausência da chuva na humanidade. A gente não pode ser extremo a esse ponto, mas, claro, existem recursos públicos que podem ajudar, né? A compra de caminhões-pipa para levar água aonde não tem é uma boa. Ou então projetos de drenagem da água das chuvas, como ocorre no Japão, certo? No Japão, as ruas são todas projetadas para que não haja enchente, ou que se houver, seja minimizada, certo? Tem um sistema de escoamento nas ruas. A rua é num formato assim, curvadinho, a água escorre, entra no cano que vai para o sistema de esgoto, por aí vai todo o tratamento de água, certo? Claro que a gente não vai atribuir a culpa da seca ou da enchente ao ser humano. A gente atribui o descaso que os políticos fazem, certo? A vista grossa que eles fazem em relação a isso. E dinheiro público para resolver esses problemas tem, né? A gente não vai negar que tem. E é até interessante falar isso nessa época do ano, né? Chegando aí um período eleitoral diferente por conta da pandemia. Vamos lá, continuando na página seguinte, nós temos as alterações da atmosfera brasileira. Como já aprendemos, o clima é o conjunto de condições climáticas atmosféricas que caracterizam uma determinada região. Vocês lembram, né? Eu acho que eu até já falei isso nessa aula aqui de geografia. A diferença entre tempo e clima, né? Seus sabidinhos. Não lembro. Oh my goodness. Clica no chat, o Fábio, para ver se dá certo. Vamos lá. Atenção. O tempo. Vou refrescar para vocês aqui a memória. O tempo é o seguinte. Tempo se refere às condições atmosféricas momentâneas, certo? Temporárias. Por exemplo, eu vou olhar o tempo agora de 1 e pouco da tarde. Olhar para o céu, está ensolarado, certo? E aqui eu estou observando o tempo. O clima são as condições atmosféricas permanentes de uma certa região. Por exemplo, o nosso clima aqui é o semiárido, né? Essa variação aqui, mais ou menos entre o quente e o muito quente. Né? Brincadeira, pessoal, mas é mais ou menos isso. O clima, por exemplo, na Antártida, é o polar. E a dica que eu dou para vocês é essa, olha. Qual que é mesmo o permanente, qual que é o temporário, hein? Clima é o permanente ou é o temporário? Tempo é o permanente. Lembra do seguinte, da palavra tempo. Olha, tempo temporário. Então, quer dizer que o tempo são as condições atmosféricas momentâneas, passageiras. Pega essa dica do tio Carlos. Ó. Tempo temporário, momentâneo. Peguei. Então, o clima, fechou. São aquelas condições atmosféricas permanentes. E, claro, lembrando um pequeno detalhe, são necessários, em média, 35 a 40 anos para que se determine o clima de uma região, certo? Isso não quer dizer que a cada 40 anos o clima muda, certo? Eu estou dizendo que vamos determinar o clima daquela região ali do Brasil. A gente não vai conseguir fazer isso em 1 ano, em 2 anos. São necessários 35 a 40 anos de observação.
Aí sim, com esse estudo climático, né? Ou melhor, com esse estudo da climatologia, eu consigo determinar o clima daquela região, certo? Vamos lá, continuando. Como já aprendemos, o clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma determinada região. Se é característico, é porque é permanente, né? Clima, ao contrário do tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera de um lugar, não apresenta modificações tão rápidas. Suas condições são duradouras, uma vez que, para apresentar qualquer alteração em suas características, são necessários 30 anos, no mínimo, e o livro aqui ainda é mais bonzinho do que as outras referências que eu estudei. São 35 a 40. Né? Contudo, se as características gerais do nosso clima não sofreram alterações tão profundas em algumas áreas, principalmente urbanas, a atmosfera se apresenta gravemente agredida e já começam a perceber algumas alterações na climatologia local. Essas alterações aqui, vamos lá. Quais são essas alterações atmosféricas que vocês imaginam? A gente está na página 281, ou Pablo. Já que estamos falando de áreas urbanas, ó. Pega o seguinte, área urbana, pega essa informação aqui, área urbana, e pega essa outra aqui, alterações atmosféricas. Opa, a atmosfera eu sei que é no ar, né? Claro. E o que é que você imagina? O que é que vem primeiro à sua cabeça com essas informações? Poluição, né? Resumindo, poluição. Poluição vinda da indústria, vinda dos carros, vinda da própria estrutura da cidade, né? Muito concreto, muito metal, muito asfalto, todo esse material com um calor específico bem elevado, que forma a ilha de calor, né? As ilhas de calor que a gente já estudou também, né? Em algumas das principais metrópoles brasileiras, o lançamento na atmosfera de gases tóxicos monóxido e dióxido de carbono, dióxidos de chumbo e enxofre, têm deixado o ar irrespirável, além de criar transtornos ambientais, como a ocorrência da chuva ácida e o desenvolvimento da ilha de calor. No nosso caso aqui não tem ilha de calor, né? Tem um continente de calor, misericórdia. Uma ilha é pouco. Bom, gente, é o seguinte, essa atividade aqui, ela pega muita coisa, porque esse livro dá muita informação, certo? Dá bastante informação para, enfim, dar atividade, né? Vocês já devem ter notado isso. E a atividade que vai pegar algumas coisas das aulas que nós vimos antes da semana das provas, é claro. Então, talvez algum pequeno detalhe ou outro vocês possam ter esquecido, mas está tudo dentro dessa parte aqui de relevo brasileiro e de climatologia brasileira, certo? Não tem com o que se aperrear. Tudo que você quiser para responder essas, ou melhor, tudo que você precisar para responder essas questões está no livro. Eu não sei por que, Maria, eu senti uma pequena dose, assim, uma pitadinha de ironia. Mas me desculpe se foi apenas impressão minha, tá? Vamos lá. A primeira questão é bem delicada. Aqui na página 282, tá vendo? Para quem chegou agora, 282. Uma das formas de relevo predominantes no Brasil são os planaltos. Por descrição, um planalto é uma superfície relativamente alta, com escarpas inclinadas e topo mais ou menos plano, onde predominam processos de erosão. Crie uma sequência de desenhos que ilustre como foram formados os planaltos brasileiros. Essa daqui, por ela ser um pouquinho mais delicada do que as outras questões,
e a nossa próxima aula de geografia é daqui 2 dias, a primeira questão eu vou deixar para a próxima terça-feira, tá bem? Para vocês explorarem os talentos artísticos de vocês, talentos de desenheiro que cada um tem. Tem um cachorrinho ali que é desse tamanho, ó, mas faz um barulho danado. Porque é muita atividade, ainda tem uma atividade que explora essa ludicidade, né? Talvez em 2 dias vocês não façam um trabalho tão bom como vocês fariam com um prazo mais relaxado, né? Mas vamos deixar de moleza, porque as outras questões não são para a próxima semana, não, viu? Seus espertinhos. Segunda questão. Observe a fotografia abaixo e responda à questão. Esta é a pedra do elefante, localizada no Parque Arqueológico das Furnas, do Catimbaú, no município de Buíque, na região agreste do estado de Pernambuco. Observe que ela se destaca na paisagem por ser mais alta do que as outras áreas que estão próximas. Sobre essa forma interessante de relevo, procure desvendar os motivos pelos quais ela é mais elevada que a maior parte da região. Alguém consegue imaginar uma resposta para isso? Vamos lá. Sobre essa segunda questão que eu vou procurar esclarecer, certo? De uma maneira mais nítida para vocês, sem tocar na resposta, é claro. Dentro do conteúdo. Prestem atenção. Eu tenho aqui a famosa pedra do elefante. Igual a pedra do Rei Leão, aqui eu tenho a pedra do elefante. Só não sei se o elefante era rei também. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a pedra do elefante. Certo? E, nitidamente, na fotografia, eu vejo que ela é mais elevada do que as outras, certo? Como eu estou falando de uma área muito próxima, eu estou falando de uma região que sofreu mais ou menos o mesmo processo erosivo, certo? O processo de erosão aqui foi mais ou menos o mesmo. Para não dizer que foi o mesmo, né? Estou falando aqui de poucos quilômetros. Então, a gente tem aqui um processo de erosão na estrutura maior se perpetuou por muito tempo, certo? A estrutura maior dessa região, que acarretou no seu rebaixamento e na deposição dos sedimentos em áreas mais baixas, certo? Tudo isso por conta do seguinte fato: as rochas que compõem essa tal pedra do elefante são mais resistentes do que as rochas que compõem as áreas vizinhas. É tudo uma questão de resistência. Porque é como eu falei para vocês, nessa área aqui, só um momentinho. Deixa eu. Peraí que vai ficar. Aqui vai ser mais sucesso. Peraí, aqui. Eita, não é isso que eu ia fazer. Estão vendo a tela, né? Tela preta aqui. Então, vamos lá. Não, peraí. Não ficou legal, não. Não ficou legal de novo. Prontinho. Ficou ótimo. Vou delimitar aqui de verde. Prontinho. Então, tem minha área aqui de verde. E vou dividir a tela aqui em dois aqui. Beleza. Aqui eu teria uma rocha que ficou parecendo um gatinho com as orelhinhas aqui. E aqui eu teria o que eu chamo aqui de a pedra do elefante, tá? Passou um pouquinho da terra, mas não faz mal não. E aqui eu tenho outra rocha aqui. Beleza. Aqui eu vou chamar de figura 1. E aqui eu vou chamar de figura 2. No caso, eu posso notar que essa primeira rocha aqui, que eu vou marcar de azul, está menor na figura 2.
contudo, a Pedra do Elefante está basicamente a mesma coisa, certo? Eu vou marcar aqui de amarelo. E a terceira, que é essa aqui que eu estou tirando aqui agora, que eu vou marcar de vermelho, também está menor. Isso ocorre por conta do processo erosivo, que foi o mesmo aqui. O que é que a gente vai entender como elementos do processo erosivo, antes de mais nada? A chuva, certo? A própria chuva faz parte do processo erosivo, o vento faz parte do processo erosivo, e até mesmo aquele processo erosivo biológico, que é o consumo da vegetação, por exemplo, por parte de animais. É o musgo, são aqueles fungos, e até mesmo a ação do homem. O homem faz parte do processo erosivo. Então, nós entendemos que essa pedra aqui, só um momentinho, yellow aqui. Essa pedra aqui tem uma resistência maior do que as suas áreas vizinhas. Ou seja, ela pôde resistir à erosão de uma melhor maneira, de modo que hoje ela tem uma altitude mais elevada do que suas áreas vizinhas, certo? A altitude dela é mais elevada. Prontinho. Todo mundo captou a mensagem, né? Gostaram do desenho? Vamos lá, continuando. Pronto, eu acredito até que a questão foi até respondida, né? Terceira questão. Presta atenção aqui nas minhas palavras. Nas cidades de Maceió, Salvador e Recife, principalmente no mês de julho, são comuns as ocorrências de chuvas que provocam grandes enchentes. São as chamadas chuvas de inverno, que atingem o local, ou melhor, que atingem o litoral oriental do Nordeste. Levando-se em consideração a dinâmica das massas de ar do Brasil, pode-se afirmar que essas chuvas são provocadas pelo encontro aqui você vai simplesmente combinar, certo? As massas de ar para chegar na melhor resposta. Professor, lembro que eu vi esse negócio de massa de ar polar, sei lá o que, Atlântica, em uma página aí. Qual foi mesmo, hein? Lá na página 277. Volta aí, ó. Presta atenção. Volte aqui que você vai encontrar. Certo? Aqui é o comecinho da resposta. Que inclusive vai responder outra questão também da nossa atividade, aqui na 277. Tá bem? E claro, você encontra bem mais informações na 278 ao falar de clima tropical. Só que nós estaremos falando necessariamente do Brasil, certo? Isso aqui vai necessitar de um pouco de pesquisa, mas é bom assim que a atividade fica mais emocionante. Mas só lembrando, teremos a combinação aqui de uma massa fria e úmida de uma quente e úmida, tá bem? Já respondi 50% da questão. Pois é, porque assim, se eu der 10 minutos, né, para vocês responderem, vai terminar 1h36, né? Aí eu só vou ter mais 4 minutos para corrigir. Eu já estou na terceira, né? Fiquei a terceira, se bem que a primeira ficou para casa. Mas essas duas aqui vão demandar de um pouquinho de pesquisa, então vai ficar para casa, tá bom? Quarta questão. Observe a imagem abaixo. Com base na observação, identifique o clima brasileiro gaguejei agora, não foi pouco não. Com base na observação, identifique o clima brasileiro a que a imagem está associada e descreva as características.
Tá travando para... A minha pessoa tá travando para vocês? Pois, deixa só eu desligar e voltar aqui rapidinho. Parece que a minha internet não tá boa. Não, tô. E agora, pessoal? Deu uma melhoradinha? Tá travando ainda? Parece que tá, que nem responderam. Bom, vou continuar aqui a leitura. A gente fala na 4, vamos para 5. A 5 tá muito simples, né? Eu já mostrei até o mapa para vocês, lá na 277. Você volta e só vai me dizer quais são esses tipos de massas de ar de acordo com cada letra. Na letra A, nós temos que massa de ar? Massa tal, 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 tal. Tá lá na página 277, tá? Isso daqui é bem pesquisa mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar e colar. E na letra B, temos outra massa de ar que você vai me dizer qual é. Lembrando, está na página 277. A sexta questão é uma maravilha. Vamos lá. Diferencie o clima tropical típico do tropical litorâneo úmido. Professor, pelo amor de Deus, onde é que tem esse negócio mesmo, hein? Lá na página 279, tá? 279, primeiro. Aliás, me desculpe, 278. Temos aqui a resposta na página 278. Você vai ler, certo? E vai me dizer quais são as diferenças aqui entre o tropical típico e o tropical litorâneo úmido. Abrindo lá na 278, você tem aqui, olha, lá embaixo, clima tropical típico e o clima tropical litorâneo úmido. Escrevi, me diz quais são as diferenças. Que é isso que a questão quer que você estabeleça. Diferencie o clima tropical típico do tropical litorâneo úmido. Tá bem? Todo mundo entendeu, né? Essas 6 atividades, 6 questões, aliás. Então, deixa eu só fazer logo a atividade aqui. Olha, atividade não, a frequência. Alan. Alan está presente. Tá. Ana Cibele. Ana Gabriele está presente. Antônio Wesley. Wesley Lima está aqui. Ariellen. Wigner Fernandes está aqui. Gabriel. Giovana. Isabela Evelyn está aqui presente. João Mariano. Rogério Filho também está presente. Júlia Nobre também está presente. Lara Isabelle. Larissa Souza está aqui. Larissa Souza não se encontra. Maria Barreto está presente. Maria Clara não. Maria Gabriela e Maria Isabel estão presentes. Leonara e Raquel também. Bora para o B. Gabriele está presente. Beatriz Oliveira está presente. Beatriz Rodrigues também está presente. Também.
Cecília, deixa eu ver, está presente. Geslânia, Patrícia está presente. Bernadette está presente. Diego. Está por aqui o Diego. Laís. O nome da Laís? Deixa eu ver. Laís está aqui. Fábio, Raíssa, Raíssa, Walter e Paulo estão presentes, né? Bom, mas como nem tudo são flores, eu tenho mais um conteúdozinho aqui. Tá? A gente vai ter 5 questões dessa primeira atividade e só mais 3 dessa próxima atividade aqui, tá bem? Da 4 para frente eu vou combinar com a atividade que eu passei que é a primeira questão, tá certo? Aí tanto eu nem vou colocar ela, não, eu vou colocar ela isolada, aquela primeira questão. Vai ser uma única atividade lá no Google Sala de Aula, certo? Vou explicar melhor para vocês. Na página 282, para quem chegou depois que a aula começou, na página 282, a primeira questão vai ficar para a próxima terça-feira, tá? Eu vou colocar só uma atividade com essa questão número 1. Para quinta-feira, vou colocar da 2 até a 6 da página 284 e também a primeira da 285 até a 3 da 286, tá bem? Terça tem o quê? Para não ter aula. Você me deixou curioso. Terça-feira é dia 3, né? 3 de outubro. Só um momentinho, tá? 3 de outubro, feriado, 3 de outubro. Que eu saiba, 3 de outubro não tem nada não, ô Júlia. Ah, sim, a semana da nota, né, do livro. Não, mas presta atenção. Deixa eu explicar para vocês. Aula, né, a minha pessoa aqui com vocês, na aula, não tem. Agora, a devolutiva das atividades, certo? É outra coisa. Você enviar atividade, você não precisa de mim para enviar atividade, tá bem? Sem falar que a gente tem um programa de aulas que a gente está, olha, na página 302 de 400 e tantas, certo? Então a gente não pode estar postergando essas atividades, tá bem? A gente tem que cumprir o programado e eu preciso encerrar essas páginas aqui até meados ali do mês de dezembro. E claro, eu espero terminar logo agora esse mês o livro de história, que quando eu terminar o livro de história, a gente não vai ficar com esse horário vago. Claro que não. Eu vou colocar mais aula de geografia ali para preencher de vez e a gente terminar logo. Assim que a gente for terminando essas disciplinas, a gente vai tirando essa carga das nossas costas. E a gente consegue encerrar o ano com bastante sucesso. Tá bem? Bom, a primeira questão da página 285 diz o seguinte. Sobre o aquífero Guarani, descreva uma das suas principais características. A gente tem várias, mas se você observar a magnitude de certas características, você vai perceber qual é a maior delas, certo? Olha, vai fazer uma escala, os alunos irem, os alunos atividades, o professor vai ter alguma coisa. Vamos lá, respondendo a Maria e o Rogério.
Com certeza, certo? Ainda não me foi passado essa questão da escala, do direcionamento. Segunda-feira traga tal livro, terça-feira traga tal livro. Ou segunda-feira é o sexto ano, terça-feira é o sétimo ano. Esse tipo de coisa ainda não me foi passado. Eu sei que o Santiago, o seu Isaías e o Robério já estavam elaborando um documento para isso, que com certeza vai ter lá no Diário Web, né, a famosa agenda online. No meu caso, como eu tenho aula todo dia, certo? Então, tipo, eu vou estar lá todo dia, né? Você aparecer lá com meus livros para a gente dar um visto, não vai ter problema, eu vou estar lá, né? Sobre esse dia, não vai ter que ter nervosismo, não. Bota máscara e pronto, vamos lá, entrega o visto, o professor dá o visto e você, pronto, tá ok. Segunda questão, vamos lá, para a gente não se atrasar muito. Analise o texto a seguir. A água na atmosfera, que chamamos de vapor d'água, provém de um ciclo contínuo, o famoso ciclo da água, né? Os rios que se formam por precipitações pluviais formam, por sua vez, nuvens como consequência de sua evaporação. Deste modo, a água da chuva retorna para a atmosfera através da evaporação da água e da transpiração das plantas, que ela mesma alimenta. A Amazônia é uma região de alta umidade, devido às altas temperaturas da região e sua frondosa e extensa vegetação. É o que ocasiona o que chamamos de evapotranspiração das árvores, certo? Na realidade, tudo está interconectado. A Amazônia, seus rios, a atmosfera são como uma grande bacia hidrográfica, alimentando-se reciprocamente e se vinculando estranhamente através dos mecanismos da chuva. Fecha aspas. A partir da leitura do texto, com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. E terceira questão, novamente, é sobre o aquífero Guarani. Né? Sobre ele, podemos afirmar que, no caso, você vai ler o texto aqui, e o texto anterior que nós já vimos é sobre esse aquífero, e vai marcar a única alternativa verdadeira aqui, tá bem? Que é a do 286. Agora vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Só em matemática que não vai dar certo. Vixe, acontece nas melhores famílias de Londres. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na última aula também. Um abração para vocês e até a próxima. Tchauzinho, pessoal. See you later.